chamamos o arquiteto, gestor de projetos e BIM Manager, Maurício Serpa França, da Ponto 4 Arquitetura, para compartilhar a sua vasta experiência na elaboração de projetos diversos e implementação da metodologia BIM em sua apresentação, Planejamento da Informação em Projetos BIM. Boa noite. Bom, já falaram meu nome. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a organização do evento, né, por estar ajudando mais uma vez a disseminação dessa tecnologia aí que está, não essa tecnologia, mas essa metodologia que cada vez mais deixa a gente preocupado, porque quanto mais solução aparece, mais problema aparece também. Então é uma coisa que fica correndo atrás do rabo e a gente não consegue resolver. Mas vamos lá. Hoje aqui eu trago o objetivo dessa apresentação aqui, ela não é dar uma solução. O objetivo dela não é dizer, esse é o caminho do sucesso. Não é isso. O objetivo dela aqui é trazer uma reflexão para todo mundo, até porque eu acredito que existem pessoas em formação, existem formados, existem pessoas com experiência, existem pessoas que têm experiência no BIM, tem pessoas que não têm experiência no BIM. Então, a gente precisa muito de uma colaboração geral de todas essas pessoas para que a gente consiga encontrar sempre os melhores caminhos. E também eu aproveito para agradecer, né, tanto a Magnus Engenharia como a Ponto 4 Arquitetura, que por conta delas eu estou aqui hoje fazendo essa apresentação para vocês. Para a gente contextualizar rapidinho, tá? Sei que às vezes isso pode parecer um pouco redundante já, ninguém mais aguenta mais aquele negócio, né? BIM não é software, agora a gente trabalha pelo modelo, acabou AutoCAD, BIM, Revit é melhor que AutoCAD, ArchiCAD é melhor que AutoCAD, então. Mas só para a gente contextualizar, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos, que é a produção de projeto e a colaboração de equipes. Ou seja, antigamente todo mundo trabalhava junto, com desenhando em desenhos à mão, né? em papel vegetal, papel manteiga, que seja. Depois disso, a gente foi enxugando alguma quantidade de pessoas do escritório, quando a gente passou, de fato, para os desenhos com alguma assessoria por computador, né, que é o assistido por computador, que é a sigla do CAD, né, que a gente conhece. E, hoje em dia, com muito auxílio da tecnologia, a gente consegue trabalhar de home office, sozinho, em qualquer lugar do mundo, colaborando com outras equipes em outros lugares do mundo. Ou seja, a nossa tecnologia avançou muito, porém a nossa colaboração, o nosso contato com a equipe, ela ficou muito distante. E a gente, cada vez mais, tem dificuldade de tomar decisões rápidas, de conseguir colaborar rapidamente com quem está envolvido no projeto. Além disso, a gente tem uma enxurrada de meios de comunicação e que a gente, se não tiver uma disciplina ou se não tiver o engajamento de toda a equipe, a gente fica perdido aonde estão os requisitos de projeto, onde estão as chancelas de projeto, onde está o programa de necessidade do projeto, onde está o contrato do projeto. A gente fica louco com a quantidade de meios de comunicação. E isso, juntando a quantidade de pessoas e de diferentes faixas etárias, diferentes interesses que essas faixas etárias têm, né, sobre a tecnologia, sobre o avanço da tecnologia, juntando também a facilidade que cada momento, cada faixa etária de envolvidos do projeto tem facilidade, né, com tecnologia. Isso também cria, às vezes, um distanciamento muito grande do desenvolvimento de projeto de fato. Então, o que antes do então, e junto disso, para a gente conseguir finalizar a contextualização do momento que a gente está,
Hoje em dia, a gente, como até pegando carona no que o colega falou no projeto anterior, na apresentação anterior, a gente consegue hoje em dia modelar tudo, a gente consegue fazer simulações em fábrica antes da gente construir qualquer coisa. Ou seja, no passado, a gente sempre projetou pela representação. Eu sempre representei o que eu queria que existisse. Agora, eu não preciso mais representar o que eu quero, porque eu construo de fato digitalmente. Eu faço uma simulação daquilo que eu vou construir. E isso abre um mundo aí de oportunidades, como foi apresentado, e não só com obras de... não limitando, né, as obras de mecânica, obras de infraestrutura, mas e também as próprias obras de edificações hoje em dia, que com o boom que está acontecendo de construção off-site, isso está cada vez mais viável para a nossa realidade. Então, de fato, hoje em dia a gente constrói digitalmente, a gente não representa mais, não conta mais com o que a gente vai querer. A gente, de fato, constrói digitalmente e a gente tem total condição de dizer que aquilo ali é a realidade, de fato, espelhada para o que a gente vai ter. Só que essa mudança de tecnologia, ela traz os desafios que a gente já comentou anteriormente sobre o contato, né, entre todas as equipes, os interessados, né, a colaboração entre os interessados, e problemas novos começam a existir. Quais são esses problemas? Antes, a gente falava que duas linhas paralelas em planta representavam uma parede. Agora, eu não trabalho mais pela representação. De fato, eu preciso construir os elementos, eles precisam ser construídos digitalmente e validados digitalmente para que isso vá para a obra. Então, eu trago aqui rapidamente essa imagem para a gente entender o seguinte. Essa imagem ela mostra muita coisa para a gente. Aqui a gente tem uma perspectiva esquemática aqui de um piso de banheiro com um vaso sanitário, em que, no passado, quando isso era desenvolvido de projeto, representando graficamente, a gente não sabia, ou até poderia até saber no passado, mas com o distanciamento que tiveram das equipes, as alturas necessárias para que a gente tivesse os tipos de impermeabilização adequada, ou o tipo de vaso sanitário que a gente deveria ter, esperando já que a gente teria lajes nervoradas, os problemas que existem de compatibilização com os furos verticais em lajes nervoradas para vasos sanitários, por exemplo. Então, isso tudo, lá no passado, até poderia ter uma melhor compatibilidade entre ideias. Porém, hoje em dia, se a gente não atentar, de fato, os requisitos que vão ter de projeto, eu não tenho um modelo BIM consolidado e eu não consigo ter um modelo BIM federado consistente para que a gente mande isso, de fato, para a obra. Da mesma forma, se eu não tiver requisitos ou chancelas, informações de projeto antes de começar a modelagem, de fato, eu vou ter problemas para o resto da vida durante o desenvolvimento desse projeto. Aqui eu trago uma imagem também, só para contextualizar, que a gente tem uma definição de acabamento sobre laje. Esse acabamento aqui, de uma área interna, ele não pode ser o mesmo de uma área externa, ou até pode ser, mas vai depender muito dos materiais que vão ser aplicados ali. Então, mais uma vez, antes da gente iniciar qualquer modelagem, eu preciso saber quais são os requisitos de obra que eu vou ter, quais são os materiais ou quais são as soluções construtivas que eu vou precisar ter naquela obra, para que, de fato, eu consiga catalogar isso para viabilizar o modelo, e então, de fato, a gente consiga construir. Porque, senão, a obra inteira, o modelo inteiro vai ficar assim, elementos sobrepondo, elementos sem compatibilidade, um looping eterno de problemas que a gente não vai conseguir resolver. E aí vai acontecer o que de fato acontece hoje em dia. Manda para a obra, na obra resolve e fica aquele caos todo. E aí, como também falou na apresentação anterior, né, o lucro vai embora, porque a obra não se paga, de tanto problema que a gente acaba encontrando.
Não. Agora vai. Aqui, rapidamente, a gente traz muito da parte acadêmica, né, dos livros que existem, os problemas de obra, os problemas que são encontrados em obra. A gente não precisa entrar muito a fundo, mas, no geral, entrada tardia de uma definição ou uma informação que precisa para o desenvolvimento do projeto de fato. Isso é uma das maiores problemas que existem, né? Outros problemas que existem são a falta de comunicação, de fato, né, de todo mundo, do desenvolvimento de projeto, para que as decisões sejam, de fato, que cheguem a tempo, né, para o desenvolvimento do projeto. Enfim. Então, o que hoje a gente traz como proposta para auxílio aos desenvolvimentos de projetos em BIM? Já que a gente não tem como iniciar uma modelagem se a gente não tem os requisitos ainda prontos de projeto, a gente não pode iniciar uma modelagem, de fato, uma modelagem, quando eu digo, é o desenvolvimento de um modelo tridimensional. A gente precisa descrever aquela obra, a gente precisa tomar decisões, especificar equipamentos, materiais, soluções construtivas que vão ser catalogadas para o uso daquilo. Ou seja, eu preciso montar um catálogo da obra para que eu não tenha problemas de compatibilidade com todas as disciplinas. A gente precisa antecipar as definições de obra, antecipar as soluções de projeto, para que a gente consiga andar com o modelo. Senão, mais uma vez, o modelo federado ele não vai conseguir ser consistente e vai ficar uma eternidade os ciclos que existem de compatibilização automáticas ou não automáticas que sejam. Então, o que a gente traz aqui? A gente precisa de algum local ou algum meio para que a gente faça uma interligação entre as equipes para que a gente tenha as definições em tempo para o desenvolvimento do projeto. A grosso modo falando, a gente precisa ter os requisitos, as reuniões, ou reunião, contrato, iniciação de projeto. Esse documento ele vai basear a produção de um elemento antes do modelo BIM, que é um elemento acessível para todas as equipes, todas as idades, toda a equipe, todos os interessados no projeto, de forma a auxiliar as decisões que vão ser tomadas para frente. E aí, esse documento aqui, que hoje a gente está chamando de modelo não genérico, ele abastece um modelo... esse aqui, que é um modelo não geométrico, ele vai abastecer um modelo geométrico que, de fato, é o que interessa para a gente. Beleza. Então, já que a gente tem agora um local para a gente tentar, para a gente tentar consolidar as nossas reuniões, as nossas definições de projeto, a gente precisa entender como que a gente vai organizar isso. Seja o projeto público ou seja o projeto privado, tá? Sempre quem vai mandar no projeto é o orçamento, não tem jeito. Quem corta gasto, quem corta material, quem corta solução, quem libera a acrescentar alguma solução no projeto é o orçamento. Então, mais do que nunca, a gente precisa entender que a gente tem que projetar não só para a obra, mas a gente tem que projetar para o orçamento. Ainda mais em obras públicas, onde o orçamento ele tem que ser baseado em bases públicas, como SINAP, SICRO, EMOP e tantas outras bases que, dependendo, né, do órgão, ele aceita. Mas na base é o SINAP, que é o índice da Caixa Econômica. Então, o orçamentista ele sempre vai montar uma EAP, ou seja, uma estrutura analítica de projeto, para ele organizar esse orçamento, e para ele organizar o orçamento da obra. Então, já que ele sempre vai ter que organizar isso, por que a gente não toma decisões de projeto baseadas na EAP, que é padronizada praticamente? Então, o que a gente traz aqui? Já que eu tenho uma listagem de grupos, alvenarias, pisos, acabamentos, estrutura metálica, estrutura em concreto, instalações hidrossanitárias, instalações de climatização, por que então eu não aproveito isso e já consigo organizar ali todos os equipamentos, materiais, soluções que eu vou utilizar na obra? Para que a gente já consiga organizar um catálogo para que a gente utilize no nosso modelo tridimensional.
Já que a gente vai organizar toda essa definição pela nossa EP de orçamento, a gente consegue utilizar através de um Excel, baseado na própria EP, uma definição de todos os materiais, equipamentos, soluções que a gente utiliza para a obra de fato. E aí, por fim, esse modelo não geométrico, ele consegue abastecer finalmente o modelo geométrico e engessando de fato para não deixar ninguém a utilizar alguma coisa, alguma solução que não foi chancelada anteriormente. Então, se a gente tem, se eu tenho gesso acartonado para utilizar na obra, o Sinap, como é que ele orça uma parede de gesso acartonado? Ele não diz que aquela parede de gesso acartonado custa tanto. O Sinap, ele orça o serviço de execução daquela parede. Então, o índice do Sinap, por exemplo, ele vai dizer que uma parede de gesso acartonado é composta por tantas placas, por um perfil de 90, 70 ou 48, que seja o tipo da placa, e ele montando isso tudo, ele vai dizer que aquela parede, com aquela composição, aquela configuração, ela custa tanto para ser executada. Então, eu preciso catalogar e preciso definir desde antes que eu só tenho chance de utilizar algumas paredes de gesso acartonado, ou seja, eu vou ter alguma preocupação acústica, então beleza, a gente sabe que a gente vai utilizar uma parede de gesso acartonado quando tem chapa dupla dos dois lados, com isolamento acústico entre elas ou não. Mas é necessário ter toda uma organização disso para que a gente catalogue tudo e a gente leve essa definição para o nosso modelo geométrico. Além de toda essa organização, a gente também precisa ter baseado nesse modelo não geométrico, a gente precisa ter uma definição a gente pode ter, na verdade, uma definição de requisitos por ambiente. Ou seja, se eu tenho um auditório aqui, como aqui o auditório que está, a gente sabe que vai usar carpete como piso, a gente sabe que vai utilizar poltrona, a gente sabe que vai ter iluminação específica, a gente sabe que vai ter pode ser que tenha uma estrutura de madeira auxiliar para ter um palco, a gente vai ter barras antipânico para porta com saída de emergência. Então, isso precisa ser catalogado antes do desenvolvimento do projeto, para que todo mundo possa, de fato, desenvolver sem inserir coisas que não existam ou que não sejam consideradas. A EAP, lá do orçamento, ela pode muito bem ser organizada no Excel, em cada aba ser um grupo. Ou seja, no meu grupo de esquadrias, lá da EAP do orçamento, eu também posso ter um grupo de todas as esquadrias que eu vou utilizar no projeto. Eu já tenho que saber, já posso saber desde o início, que eu vou usar uma porta de alumínio veneziana, ou vou utilizar uma porta acústica, vou utilizar porta corta-fogo. Eu preciso ter isso catalogado, já posso ter isso catalogado desde o início. Inclusive, eu preciso ter esse catálogo para tomar decisões imprescindíveis com a equipe de manutenção da onde aquele prédio vai ser construído. Por exemplo, muitos órgãos hoje em dia, por mais que a iluminação, as luminárias hoje LED, elas sejam uma realidade para a gente, existem muitos órgãos públicos que você não tem como colocar uma luminária com LED no projeto, porque eles não têm como repor aquilo caso tenha algum acidente ou aquilo tenha algum problema na obra. Não na obra, mas na operação de fato. O requisito de vários órgãos públicos que existem é sempre utilizar uma luminária convencional como essa, mas a lâmpada pode ser LED, porque se uma lâmpada der problema, ele consegue trocar a lâmpada. Se isso aqui fosse um painel LED inteiro e queimasse, ele teria que estar num processo de licitação para conseguir comprar uma luminária igual a que existe, e que, muito provável, esse processo licitatório não iria conseguir comprar uma luminária igual, porque teria outros fornecedores participando, ia ser um caos e não ia conseguir dar a fluidez para a operação como necessária. Então, esse modelo não genérico, onde a gente consegue juntar essas definições, ele serve também para tomada de decisão de operação da obra. Então, as nossas atas de reunião, elas precisam ser baseadas no modelo não genérico. Os nossos requisitos das equipes
de operação, das equipes até de qualidade da obra, precisam ser baseadas no modelo não genérico. Desculpa, modelo não geométrico. E a gente, conseguindo ter esse modelo não geométrico, a gente inicia a nossa modelagem e a gente faz uma alimentação direta da modelagem com base no catálogo que a gente criou por conta dessa organização de informações de modelo não geométrico. Ou seja, do nosso plano de execução BIM, que até o nosso modelo não geométrico pode estar dentro dele ou não, depende, tá? Ali eu vou ter definições do meu desenvolvimento de todas as paredes e alvenarias que eu vou ter, ou de pisos, ou de louças sanitárias, que sejam todos os elementos do projeto, e lá eu vou conseguir ter, de fato, já as descrições que eu preciso para o meu orçamento. Ou, como foi comentado na palestra anterior, posso ter tags, posso ter identificações, posso ter descritivos disso, mas isso já catalogado antes de iniciar uma modelagem de projeto. E aí, como eu comentei agora há pouco, no código de Sinap, eu não faço o orçamento de uma chapa de gesso acartonado. Eu faço um orçamento, faço uma composição para uma parede composta por chapa dupla RU mais ST, ou seja, é uma parede fechada. Caso eu precise de outros tipos de parede, eu preciso criar outros tipos de parede no meu software de modelagem para que ele, de fato, converse com os nossos índices do Sinap. A gente está falando aqui de parede, mas existem muitos outros elementos, por exemplo. A gente poderia falar também dos pisos de impermeabilização, como a gente falou lá atrás. Existe uma gama absurda de tipos de impermeabilização que a gente pode usar na obra. Se eu não tiver definido lá atrás, no nosso modelo não geométrico, qual o tipo de impermeabilização ou quais os tipos de impermeabilização que a gente vai utilizar nessa obra, eu posso trazer problemas de compatibilização para níveis de laje, níveis arquitetônicos, né, do projeto inteiro, e, inclusive, alguns problemas de medição em obra. Só para a gente finalizar essa parte de impermeabilização, da interligação com ele de um projeto, da composição, de fato, da modelagem, se eu tenho uma impermeabilização com manta asfáltica, por exemplo, na maioria dos casos, acima da laje eu vou ter que fazer uma regularização com contrapiso, para deixar aquilo liso, depois passa um primer, faz a instalação da manta, acima da manta faz uma proteção mecânica, que é também um contrapiso, e aí, por fim, a gente faz a instalação do revestimento final. Se a gente não tiver isso definido desde o início, a gente pode ter um problema de orçamento, porque no orçamento, se o orçamentista não souber disso, desse descritivo, de como vai ser essa impermeabilização, ele pode orçar uma vez só o contrapiso, uma vez, em vez de ter 2 camadas de contrapiso, isso gerando problemas de aditivo ou problemas, questões gerais de obra, que é o que mais acontece hoje de incompatibilizações que a gente tem por conta de não ter atenção nas definições que a gente tem de modelo tridimensional. Aqui a gente traz uma imagem para a gente tentar entender, né, concluir aí esse entendimento, né, de que, conforme as definições que a gente tem do plano de execução BIM, a gente precisa abastecer e precisa tomar como base, como definição, um modelo não geométrico antes da gente ir para o modelo geométrico, para que a gente evite retrabalhos, evite problemas de desenvolvimento de projeto, para que, quando a gente tiver aquilo ali minimamente consolidado, a gente, de fato, consiga iniciar uma modelagem consistente e a gente não ter retrabalhos, que é o que mais acontece hoje no nosso desenvolvimento de projeto. Aqui eu trouxe, mas muito pequeno, não dá para ver muito bem, mas isso aqui é uma listagem de paredes que a gente tem. Ou seja, eu tenho já os códigos dela e eu tenho o descritivo. Se eu tenho o descritivo dessa minha parede lá atrás, eu já consigo colocar aí o descritivo disso direto no modelo BIM, seja Revit, seja ArchiCAD, seja edifícios da ACA, seja o software, não interessa. Sempre, se a gente está trabalhando com um projeto em BIM, se a gente está sempre trabalhando com um software BIM, ele tem que me dar a oportunidade de eu criar um descritivo para ele e isso virar uma informação IFC, que isso vai perdurar para sempre lá no modelo tridimensional de fato.
Só que no modelo, quando a gente está desenvolvendo o modelo tridimensional, não dá tempo da gente ficar colocando isso aí. Isso tem que estar pronto antes do desenvolvimento do projeto. Aqui eu trago um outro. Aqui eu trago um outro exemplo. A gente fala muito de parede, piso, mas a gente também fala de esquadrias. Ou seja, a minha organização de quais esquadrias eu vou utilizar no projeto, isso aqui isso aqui foi uma tabela retirada do Revit. O descritivo que tem nas minhas esquadrias, ele tem que já estar aqui no meu descritivo. Eu posso utilizar isso na minha prancha ou não, mas ele tem que estar ali. Isso tem que estar vinculado ao modelo, de fato. Tem que estar vinculado à porta, à esquadria que a gente vai utilizar. E aí isso gera um monte de oportunidade, porque se eu tenho já os meus descritivos no meu modelo tridimensional, para que eu tenho caderno de especificação técnica, caderno de encargos? Cabe aí a gente pensar se a gente não está mal utilizando o modelo, né? O modelo tridimensional, já que a gente pode colocar todos esses descritivos, inclusive fotos, às vezes a gente consegue colocar dependendo do software. Hoje, nos projetos que a gente toca, a gente tem um fluxograma, desde o início da iniciação do desenvolvimento do projeto com o cliente, a gente tem um fluxograma onde a gente coloca a participação do modelo de informações, ou seja, o modelo não geométrico, ele participa desde a primeira reunião com o cliente. Desde a primeira reunião, o cliente tem que dizer o que ele quer, pelo menos ele tem que dizer, ele tem que direcionar o que ele quer. Quais são os tipos de luminária que ele vai querer, os tipos de piso que ele vai querer, se ele tem que seguir alguma normativa ou se ele precisa seguir algum direcionamento de marketing da empresa, por exemplo. Mas sempre o modelo não geométrico ele participa de todas as fases de desenvolvimento de projeto, como um grande agregador de informações e também para dar a possibilidade de tomar decisões ao longo do desenvolvimento de projeto. Bom, em conclusão, hoje a gente utiliza ele. Nos nossos projetos a gente tem utilizado, e a gente tem alguns desafios, alguns avanços e alguns desafios. Os avanços principais que a gente teve, e acho que aproveito esse momento até para comentar sobre algumas oportunidades que acontecem, é imprescindível que quem modele tenha conhecimento de obra. É imprescindível que quem modele, faça a modelagem tridimensional de uma edificação, precisa ter conhecimentos mínimos de obra, conhecimento de materiais de construção, conhecimento de composição de parede, o que é argamassa colante, o que é revestimento de parede, o que é revestimento de piso, quais os tipos de teto a gente tem, se é teto em forma mineral, ou se a gente vai fazer forro de gesso com placa RU, se a gente vai fazer forro de gesso com placa ST. É imprescindível que tenha esse conhecimento para que, de fato, modele corretamente. E cada vez mais a gente evite os usos de documentações que não são necessárias hoje em dia. Como eu comentei, se a gente consegue vincular tudo no modelo tridimensional, não é só eu que estou falando, na palestra anterior à minha foi comentado isso, a gente tem um modelo tridimensional que é tagueado, tem uma especificação técnica nele. Não tem por que a gente ter papel na obra. Eu consigo projetar, desenvolver, consigo construir isso tudo baseado no modelo tridimensional. Continuando sobre os avanços que a gente teve uma participação muito grande de diferentes pessoas com diferentes experiências nas obras que a gente tem trabalhado. Então, às vezes, muitos profissionais mais antigos, eles têm uma vivência muito grande de obra, vivência muito grande de outros problemas, em que ele tem um olhar clínico para identificar exatamente quais são os problemas que tem de modelagem. Inclusive, isso gera uma oportunidade de trabalho de consultoria para que consiga ter um direcionamento para o pessoal mais novo que vai utilizar a tecnologia, consiga modelar consistente, igual à realidade. Então, até aproveitando, num projeto que a gente entregou de um hospital de 25 metros quadrados, no interior aqui de Santa Catarina, teve a participação de um monte de gente com base nesse modelo, de diferentes idades, diferentes expertises, diferentes conhecimentos, de fato, em que foi muito rico a forma como isso tudo se organizou. Então,
fica essa indicação dessa oportunidade que a gente vê de integração entre diferentes fases, né, de profissionais. Uma coisa muito, muito bacana que também aconteceu com o uso disso é o rastreamento fácil de informação. Fulano, qual a altura que ficou do teto do corredor? Está lá no modelo não genérico, no modelo não geométrico. A gente não precisa mais ficar buscando algum lugar onde é que a gente falou que ficou definida a altura do teto. Qual a luminária que a gente vai utilizar na cobertura ou nas áreas técnicas? Já tem lá no modelo não geométrico, não precisa tomar decisões ou pesquisar nada. Isso já foi chancelado no passado. Então, esse rastreamento de informação ajudou muito a não ter retrabalho no projeto de especificações, de fato. Enfim, outros avanços que a gente teve foi uma facilidade de acesso também. A gente tem utilizado, além do Excel, a gente usa o Google Sheets, que todo mundo consegue acessar, seja pelo computador, seja pelo celular. Então, é muito prático de acessar isso, de entender o que é colocado lá. E antecipações gerais de definições, né, como a gente tem falado. Os desafios que a gente tem encontrado, são os prazos disso, ou seja, a partir do momento que a gente diz que a gente tem um modelo não geométrico para ser abastecido, ele tem que ser abastecido imediatamente para a gente liberar uma próxima etapa. Se alguém falar, não, depois eu digo qual é o piso que a gente vai utilizar, põe qualquer piso aí no modelo, ferrou. Começa a dar problema, a gente consegue, daqui a pouco a gente não tem níveis definidos, a gente não tem definições exatas como a gente precisava no passado, e aí volta ao que está hoje em dia de desenvolvimento de projeto. Outro item muito importante também que a gente tem como desafio é a permissão, o permissionamento de acesso desse modelo não geométrico. Porque se a gente quer que todo mundo acesse, a gente vai dar chance de todo mundo fazer alguma coisa lá dentro. Então, às vezes, até por erro humano, sem querer, alguém pode deletar alguma coisa ou escrever alguma coisa no lugar errado, e no Google Sheets a gente não encontrou ainda uma forma de permissionar isso. Existem outras ferramentas mais caras que são viáveis de fazer isso, mas isso tem sido um desafio por enquanto. Bom, por fim, também a gente entende que o desafio é a capacitação, né? Na verdade, não a capacitação, mas a disciplina do uso dessa forma, né, da gente planejar o desenvolvimento do projeto, e até não só a disciplina, mas o engajamento de fato de entender que a gente tem que andar com esse modelo não geométrico embaixo do braço para que a gente consiga tomar decisões e ele sempre ser o centralizador de informação entre as tomadas de decisão e desenvolvimento de projeto. Bom, finalizo aqui a minha apresentação. Agradeço mais uma vez. Acredito que eu tenha falado muita informação, mas eu fico à disposição para qualquer dúvida que tiver. Fiquem à vontade, tá? E é isso. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Bom, então, faço eu. Primeira pergunta seria em relação ali... Não existe nenhum vínculo, pelo que eu entendi, entre a planilha e o modelo direto, né? É totalmente independente. Está funcionando? Tá. Excelente pergunta. Existem ferramentas e aplicativos para qualquer software, né, que eles conseguem fazer esse vínculo de abastecimento direto nos modelos. A gente ainda não conseguiu utilizar isso por conta da quantidade de informação que existe dentro do modelo não geométrico. Existem formas de fazer isso, até por aplicativos, não lembro agora se são aplicativos pagos ou não, mas o Die-Roots do Revit, ele viabiliza você fazer interligações, e até o próprio Dynamo que tem, seja no Revit o Dynamo, seja no ArchiCAD o Grasshopper, que já tem nós para ele, é viável fazer isso, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso, não encontramos um caminho ali para que isso se torne uma realidade. É o objetivo, de ter essa retroalimentação automática ali. Boa noite.
Meu nome é Henrique. Eu queria saber, ali você falou sobre orçamento antecedendo todo o projeto, né? Eu queria saber de você como que funciona a sua primeira reunião com o cliente, onde você vai fechar mesmo o negócio, e comentasse com a gente como é que você faz um orçamento presumido, um orçamento detalhado, como que funciona isso? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. A gente só coloca o modelo não geométrico para funcionar quando a gente já tem um contrato fechado. Então, ele não faz parte de uma negociação com o cliente. Então, se a gente for falar grosso modo, equipe comercial fechou o projeto, entrou para a equipe de produção, aí a gente começa a desenvolver aquilo. Sobre o orçamento, o grande objetivo que a gente tem ali é de trazer informações, trazer definições de projeto, antecipar definições, para que o orçamento não precise, depois que todo mundo finalizar o projeto, finalizar o modelo, finalizar tudo, para que ele comece o orçamento. Então, se a partir do momento que a gente tem um catálogo de todos os materiais, equipamentos e soluções que a gente vai utilizar na obra, sem quantidades definidas ainda, mas a gente tem aquele item, já é possível ele montar as composições. Então, a antecipação do orçamento é baseada nisso. É baseada no que a gente tem de definição, que é o que a gente tem que utilizar, a gente vai utilizar como um grande catálogo, de fato, e a entrada do orçamento é para isso, né, nessa antecipação. Sobre essa parte de lucro presumido, outras questões, eu não vou saber te responder isso, porque o grande objetivo dessa apresentação aqui é trazer insumos para orçamento, e não, de fato, a montagem de orçamento, como vai ser como é que vai ser a interface dele com o cliente, como é que vai organizar esse orçamento para o cliente, né? Mas sim para orçar a obra, de fato. Alguém? Então, mais uma. Pelo que eu entendi, os teus projetos, ou pelo menos os exemplos que tu deu, aparentemente mais voltado para a obra pública, né? Ou talvez obra comercial, né? Enfim. Agora, conseguiríamos, será, extrapolar isso aí para realmente uma obra residencial? Eu penso, por exemplo, imaginando, eu sou engenheiro civil, né? Mas imaginando talvez um arquiteto desenvolvendo um projeto arquitetônico, como nós vamos ver depois ali, né, da Ocas, por exemplo. Imagine a complexidade daquilo ali, tu dizer para ele, não, quero que tu me diga o piso que tu vai usar aqui agora, né? O que tu vai usar na luminária lá na cobertura. Quer dizer, ô querido, né? Senta aí, relaxa que daqui a um ano eu te trago a resposta. Obrigado pela pergunta. Sim, digamos 90% dos projetos que eu participo são públicos. Tá? Porém, independente do projeto ser público ou privado, independente se for uma casa, né, ou se for um shopping center, alguma coisa, eu entendo que pré-definições de projeto, elas podem existir e o orçamento, se a gente tiver essa pré-definição de projeto, o orçamento ele pode trazer custos por metro quadrado antecipados, onde isso pode auxiliar uma definição de qual caminho ele vai levar. Então, por exemplo, se eu tiver custo já de metro quadrado de esquadrias de PVC, são caríssimas, ou se o meu cliente diz, olha, eu quero utilizar na minha casa toda esquadrias de PVC, perfeito. Isso já é um requisito de projeto, onde eu já consigo abastecer o modelo não geométrico, passo para a minha equipe de orçamento, para ele orçar pelo menos uma porta, e comparar com uma porta comum, uma porta semi-oco, ou até uma porta maciça, ou uma janela com um requadro de madeira, ou um requadro de alumínio, que seja. Baseado nisso, ele consegue tomar uma decisão melhor. Então, eu não vejo isso como restritivo ao público. Eu vejo isso como tentando salvar, né, o coração e a saúde das equipes de orçamento, não só das equipes de orçamento, mas toda a equipe de projeto, de fato, de uma obra. Né? Lembrando que o grande objetivo de desenvolver isso para orçamento, isso não é ideia de engenheiro. Quem vos fala aqui é arquiteto, né? Então eu sou arquiteto e é muito importante que a gente tenha a visão de orçamento para o desenvolvimento de projeto. Então, se temos catálogo já de SINAP, ou se temos opções de mercado já palpáveis,
não tem por que a gente inventar algumas coisas que podem trazer problemas para cotações. Vale já a gente, desde o início, envolver orçamentistas para o cliente final, de fato, entender o quanto que ele está gastando na obra. É isso. Bom, então convido a professora Lucianinha para entregar uma lembrancinha para você.